É meio-dia em Kiev. Vamos falar sobre os principais acontecimentos até este momento. Você está assistindo ao Nosso Tempo no estúdio com Valeria Klimenko. Olá! Kherson está novamente sob bombardeio. Pela manhã, militares russos abriram fogo contra o distrito de Dnipro. Um morador local morreu devido a ferimentos incompatíveis com a vida, informou a administração regional de Kherson. Em um dia, as tropas russas bombardearam Kherson e cerca de outros 30 povoados. Atacaram infraestrutura crítica e residencial. 10 pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança. Esta noite, a Rússia voltou a atacar a região de Odessa com drones. Alvos do setor de energia foram atingidos, segundo as autoridades locais. Houve impactos como resultado do ataque. Depósitos e prédios administrativos foram danificados. Os bombeiros conseguiram apagar rapidamente os incêndios que começaram. Não houve mortos nem feridos. 6 pessoas ficaram feridas em mais um ataque russo a Dnipro. Na noite anterior, os russos atacaram a cidade com drones. Atualmente, 3 dos feridos estão internados em estado moderado. Um prédio residencial de vários andares foi atingido pelo bombardeio. As janelas foram quebradas. Por enquanto, o gás está desligado. Pela manhã, continuaram avaliando a extensão dos danos. Veja o que os moradores de Dnipro contam sobre esse ataque russo à cidade. Subimos para o apartamento. Das 6 janelas, nenhuma ficou intacta. Metade das molduras está na rua. A outra metade está dentro do apartamento. Foi tudo tão de repente. Sabe, agora não tem mais nada e pronto. Muita poeira, gritos. Aqui não tem nada de especial. Aqui só vivem pessoas comuns, em paz. E mesmo assim, foram atingidos sem motivo algum. Na madrugada de sexta-feira, militares russos bombardearam 2 comunidades na região de Sumy. Em ambas, os ataques atingiram áreas residenciais. Incêndios começaram, construções pegaram fogo nos locais atingidos. Além disso, por causa da ameaça de novos bombardeios russos, os bombeiros precisavam interromper o trabalho de tempos em tempos. No dia anterior, vários moradores da região foram atingidos por ataques russos. Na comunidade de Novoslobolskaya, uma mulher ficou ferida após um ataque de drone. E em Bulskaya, no meio da cidade, um drone atacou um carro civil. O motorista morreu e 2 passageiros ficaram feridos. Militares russos atacaram um carro de passeio com um drone FPV em Guliaipole, na região de Zaporizhzhia. As autoridades locais informaram sobre isso nesta manhã. O homem ferido no ataque recebeu o atendimento médico necessário. Sua vida não corre perigo. Durante a noite, os russos bombardearam a região de Zaporizhzhia, especialmente o centro regional. O alvo eram infraestruturas críticas. Sem sucesso, uma área residencial em um dos bairros de Zaporizhzhia acabou sendo atingida. 4 prédios residenciais de vários andares foram danificados. Quase 130 drones foram lançados pela Rússia contra a Ucrânia na noite de quinta para sexta-feira. Cerca de 80 deles eram Shahed, segundo informaram as forças aéreas das Forças Armadas da Ucrânia. Os defensores do céu ucraniano neutralizaram 94 VANTS de diferentes tipos no norte, sul e leste do país. Foram registrados impactos em 11 locais. As Forças de Operações Especiais das Forças Armadas da Ucrânia confirmaram o ataque a instalações logísticas e depósitos de petróleo da Rússia na Crimeia temporariamente ocupada. Assim, drones ucranianos, na noite de 6 de novembro, atingiram a base de petróleo de Gvardeyskaya, destruindo um reservatório cheio de combustível. Além disso, 2 trens com vagões-tanque também foram atingidos. No momento do impacto, o material rodante estava carregado com derivados de petróleo. Além disso, drones das Forças de Operações Especiais atingiram várias bases de petróleo e depósitos de lubrificantes e combustíveis. Em Simferopol e arredores, foram destruídas instalações do parque de reservatórios. Incêndios irromperam nos locais atingidos. A Ucrânia e os Estados Unidos estão negociando a compra de mísseis de longo alcance Tomahawk, assim como de outras armas de grande alcance. Quem afirmou isso foi a embaixadora da Ucrânia nos Estados Unidos, Olga Stefanishina. Ela classificou o diálogo entre os países como positivo. Além disso, Stefanishina destacou que a Ucrânia está passando por um período difícil neste momento. E, diante dos ataques russos à infraestrutura energética, há uma necessidade urgente de reforçar a defesa aérea.
Este é, sem dúvida, um período muito difícil para a Ucrânia. Estamos trabalhando arduamente para fornecer à Ucrânia mais capacidade de defesa antiaérea. Podemos sobreviver a este inverno e a mais um, mas isso não significa que estamos agindo da maneira certa. Qualquer recusa em pressionar a Rússia será percebida como um sinal verde para que esta desenvolva suas capacidades. Olga Stefanishina, embaixadora da Ucrânia nos Estados Unidos. Em entrevista a Bloomberg. As contribuições dos parceiros no âmbito do programa PERL atingiram quase 3 bilhões de dólares, possibilitando a formação de 5 pacotes de armas americanas. Essa informação foi divulgada pelo vice-chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, Igor Zovkva. Ele se reuniu com representantes da Secretaria Internacional da OTAN, Ariela Via, e agradeceu à aliança pela coordenação do fornecimento de armas letais americanas à Ucrânia. Além disso, Zovkva destacou a importância de investir na produção nacional de defesa. Os países da União Europeia devem se preparar para um isolamento de longo prazo da Rússia, mesmo após o fim da guerra na Ucrânia. Foi o que declarou o primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson. Ele acrescentou que a Suécia não é ingênua em relação à Rússia e destacou a necessidade de reforçar a contenção e limitar as ações da frota submarina russa no Mar Báltico. Nunca tivemos tanto controle sobre o Mar Báltico, e isso, claro, irrita a Rússia. Esse é o nosso mar. Estou absolutamente convencido de que a Suécia, a Estônia e outros países da União Europeia devem se preparar para um isolamento de longo prazo da Rússia. Tudo isso não vai acabar com esta guerra. Ulf Kristersson, primeiro-ministro da Suécia, em entrevista à emissora nacional da Estônia. A Rússia pode atacar um país da OTAN a qualquer momento, declarou o chefe do Comando Operacional Conjunto da Alemanha, general Alexander Sofra. Segundo ele, já é possível um pequeno ataque regional neste momento. Se Moscou decidir atacar a aliança, isso será determinado por 3 fatores: o poder militar da Federação Russa, sua experiência militar e sua liderança, destacou Sofra. Considerando as capacidades e o poder de combate atuais da Rússia, ela poderia lançar um pequeno ataque em território da OTAN já amanhã. Pequeno, rápido, com distribuição regional limitada, nada de muito grande. A Rússia está demasiado ligada à Ucrânia para isso, mas a ocorrência ou não de um ataque depende em grande parte do nosso próprio comportamento. Alexander Zelfrau, chefe do Comando Operacional Conjunto da Alemanha, em entrevista à agência Reuters. O Cazaquistão aderiu aos Acordos de Abraão. Foi o que declarou o presidente Donald Trump durante um encontro com os líderes dos países da Ásia Central. Segundo ele, a cerimônia de assinatura acontecerá em breve. O chefe da Casa Branca destacou que ainda há muito trabalho pela frente para unir os países em prol da estabilidade e do crescimento. Alguns dos países sobre os quais estamos falando e alguns dos países aqui representados vão aderir aos Acordos de Abraão. Esses anúncios serão feitos em breve. Atualmente, os Acordos de Abraão estão em alta demanda. Também tenho o prazer de informar que o Cazaquistão concordou oficialmente em aderir a eles. Lembro que os Acordos de Abraão são uma série de tratados para normalizar as relações entre Israel e o Cazaquistão e países árabes. Foram concluídas em 2020 a 2021 com a mediação dos Estados Unidos. O acordo prevê o estabelecimento de laços diplomáticos, econômicos e culturais entre estados que anteriormente não mantinham relações oficiais. O primeiro país a assinar o documento foram os Emirados Árabes Unidos. A Coreia do Norte lançou um míssil balístico em direção ao mar, na costa oeste, entre o Japão e a Coreia do Sul. O fato do lançamento foi confirmado. Ele ocorreu na noite de hoje. A chefe do governo japonês, Sanaya Tokaichi, declarou que não há informações confirmadas sobre danos. Seul e Tóquio estão acompanhando o desenrolar da situação. Esse passo pode acarretar consequências diplomáticas e militares adicionais, informou o governo do Japão. A Coreia do Norte lançou um míssil balístico de sua costa oeste em direção ao leste. Japão, Estados Unidos e Coreia do Sul estão atualmente cooperando de perto, analisando as circunstâncias do incidente. Segundo estimativas, o míssil percorreu mais de 450 quilômetros a uma altitude máxima de 50 quilômetros e caiu nas águas orientais da Península Coreana, fora da zona econômica exclusiva do Japão.
Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.